O Endrick está vivendo um verdadeiro pesadelo na França, e o que a imprensa de lá está fazendo com o nosso garoto é de deixar qualquer um revoltado. Imagina só, o moleque chega como grande estrela vinda do Real Madrid, resolve jogos, mas basta o time ser eliminado para ele virar o único culpado de tudo. O jornal mais respeitado da França deu uma nota humilhante para o brasileiro e chamou ele de impotente em campo. O bicho pegou tanto que o clima nos bastidores do Lyon azedou e a torcida já começou a pegar no pé da nossa joia. Hoje, no Footplay News, a gente vai analisar essa perseguição da mídia francesa e o que realmente aconteceu naquela eliminação dolorosa da Europa League. Mas antes, deixa o seu like, hype esse vídeo e comenta aqui embaixo. O Endrick merece mesmo essa nota tão baixa ou a imprensa francesa está sendo muito injusta com o nosso moleque? Comenta aí e bora pro vídeo. Pois é, vamos lá rapaziada. Para a gente entender essa revolta, precisamos olhar para o que aconteceu no jogo decisivo contra o Celta de Vigo. O Lyon vinha de um empate na ida, onde o próprio Endrick tinha salvado o time com um gol no finalzinho. A esperança da torcida estava toda em cima do brasileiro para o jogo de volta em casa. Mas o futebol é traiçoeiro. Logo aos 19 minutos, um companheiro do Endrick foi expulso e o Lyon ficou com um jogador a menos no campo inteiro. O estádio silenciou e o time se perdeu totalmente. O Celta aproveitou a vantagem, marcou 2 gols e eliminou o Lyon da competição. O problema é que em vez de culpar a expulsão infantil ou a falha da defesa, os jornais franceses decidiram colocar toda a conta da derrota nas costas do Endrick, como se um garoto de 19 anos tivesse a obrigação de ganhar o jogo sozinho, mesmo com o time todo bagunçado e sem um jogador. Assim que o jogo acabou, o jornal L'Équipe, que é um dos mais influentes da França, soltou a nota do Endrick e o que fizeram com o nosso garoto é um absurdo, mano. Eles deram nota 4 para o brasileiro e usaram a palavra impotente para descrever a atuação dele. Segundo o jornal, o Endrick ficou isolado e não conseguiu criar nada, ignorando completamente que ele jogou quase a partida inteira sem receber uma bola decente porque o time estava recuado tentando não tomar mais gols. Essa nota 4 caiu como uma bomba, pois é a segunda vez seguida que o jornal dá essa pontuação baixa para ele. Mesmo quando ele marca gol, como aconteceu no jogo de ida, eles dão um jeito de criticar o posicionamento ou a técnica do garoto. Parece que existe uma má vontade organizada para não deixar o brasileiro brilhar em paz na Liga Francesa, transformando o fenômeno em um saco de pancadas da mídia. Mas não dá pra negar que esse é o momento mais difícil do Endrick desde que ele desembarcou na Europa em janeiro. Ele começou voando, ganhando o prêmio de melhor jogador do mês e encantando todo mundo com a sua força física. Mas agora, ele está enfrentando a primeira grande crise de desempenho e confiança. O time do Lyon parou de vencer, são 7 jogos sem saber o que é uma vitória, e um jejum de gols do Endrick começou a incomodar. Antes do gol salvador contra o Celta, ele estava há mais de um mês sem balançar as redes. Para um atacante que vive de gols, essa seca é terrível, mas para a imprensa francesa, parece ser o combustível perfeito para tentar provar que ele não é tudo isso que o Real Madrid pagou. É uma pressão de gente grande em cima de um menino que ainda está aprendendo como funciona o futebol europeu e suas armadilhas. O que muita gente não analisa é o quanto o Endrick está se sacrificando pelo time do Lyon. Com as expulsões e os problemas táticos do técnico Paulo Fonseca, o brasileiro muitas vezes é obrigado a jogar longe da área, voltando para ajudar na marcação, quase como um volante improvisado. Um jogador com a explosão e o faro de gol do Endrick não pode jogar a 40 metros do gol adversário. Ele acaba ficando como um apagador de incêndio na defesa, enquanto o Lyon tenta segurar os resultados. Por isso que parece sumido nos jogos. Ele está correndo o dobro para compensar os erros dos companheiros. O jornal chamou ele de irritante e disse que ele estava mal posicionado, mas como se posicionar bem em um time que muda de esquema toda hora e que perde os jogadores por expulsão logo no começo das partidas. O Endrick está sendo vítima de um sistema que não funciona e pagando o preço sozinho por isso. O Lyon vivia um sonho maravilhoso em fevereiro, chegando a conquistar 13 vitórias seguidas e fazendo a torcida lembrar dos tempos do Juninho pernambucano. Todo mundo achava que com a chegada do Endrick, o time ia decolar de vez e brigar por títulos, mas de repente o castelo de cartas desmoronou. Depois de uma derrota para o Strasbourg, o time perdeu a confiança e agora não consegue ganhar de ninguém. Foram eliminações seguidas na Copa da França e agora na Europa League. O sonho de levantar um troféu antes de voltar para o Real Madrid virou um pesadelo real. O Endrick queria muito esse título para provar o seu valor, mas agora ele se vê em um time que está em queda livre e que não consegue mais criar chances de gol. Essa frustração coletiva está sendo canalizada injustamente para o brasileiro, como se ele fosse o único culpado pela queda de rendimento de todo o elenco do Lyon. No meio desse tiroteio de críticas, pelo menos uma pessoa saiu em defesa do Endrick: o técnico Paulo Fonseca.
Ele foi firme na entrevista coletiva e disse que as notas da imprensa são injustas e exageradas. O treinador lembrou que o Endrick tem apenas 19 anos e que não pode ser tratado como o vilão da história toda vez que o time perde. Fonseca explicou que o brasileiro é um trabalhador exemplar e que quando ele faz gols, todo mundo quer colocar ele no topo do mundo, mas a primeira dificuldade, as mesmas pessoas querem fritar o garoto. Essa defesa do técnico é importante para manter o psicológico do Endrick no lugar, mas o estrago da mídia francesa já foi feito. O clima na cidade é de desconfiança e o garoto sabe que terá que lutar dobrado para reconquistar o respeito de quem hoje só sabe criticar o seu futebol e os seus números recentes. O esquema tático do Lyon mudou muito nos últimos jogos e isso acabou prejudicando o estilo de jogo do Endrick. Antes, o Paulo Fonseca usava 3 atacantes, com um brasileiro aberto na direita, onde ele tinha espaço para cortar para dentro e chutar. Mas, com as lesões de outros jogadores, o técnico mudou para um esquema com 2 atacantes centralizados. O Endrick passou a jogar mais preso entre os zagueiros. Sem a velocidade dos pontas para abrir a defesa, ele fica cercado por 2 ou 3 marcadores o tempo todo. Essa mudança tirou a principal arma do nosso garoto, que é o arranque e o drible em velocidade. O Lyon perdeu a consistência que tinha na primeira fase e o Endrick acabou virando um homem-gol que não recebe a bola. Essa frustração tática é visível no rosto dele durante os jogos e é um dos motivos para o rendimento ter caído tanto nas últimas semanas na França. No meio de tanta confusão no Lyon, a convocação para a seleção brasileira pode ser a saída para o Endrick. Ele foi chamado para Ancelotti para os amistosos contra a França e a Croácia, e essa pode ser a chance dele recuperar o sorriso e a confiança. Vestir a amarelinha e jogar ao lado de craques como Vini pode ser o reset que o garoto precisa para esquecer as notas baixas e as críticas do jornal L'Équipe. O Ancelotti conhece o potencial dele, sabe como usar a sua força da melhor maneira. O curioso é que ele vai enfrentar justamente a seleção da França, o país onde ele está sendo criticado. Imagina se ele marca um gol e acaba com o jogo contra os franceses. Seria a resposta perfeita para calar a boca de todos os jornalistas que estão pegando no pé dele ultimamente. O Brasil espera que o Endrick volte desses amistosos com a alma renovada para terminar a temporada no Lyon em alta. O tempo do Endrick na França está acabando e isso traz uma pressão extra. O empréstimo termina em junho e ele já tem data marcada para se reapresentar definitivamente ao Real Madrid. Com as eliminações nas Copas, restam poucos jogos para ele tentar mudar a sua imagem com os franceses. Ele não quer sair de lá com o rótulo de promessa que não vingou, mas sim como um craque que ajudou o time nos momentos difíceis. No entanto, o Lyon jogando tão mal e a imprensa batendo sem parar, a missão fica quase impossível. O medo de muitos é que esses últimos meses na França deixem uma cicatriz emocional no garoto antes mesmo dele começar o seu desafio real na Espanha. Ele precisa focar jogo após jogo, tentar marcar uns gols aí e ignorar completamente o que os jornais escrevem sobre ele. Mas a gente sabe que para um jovem de 19 anos, manter essa frieza mental é um dos maiores desafios da carreira. Se a gente olhar friamente os números do Endrick, eles não parecem tão ruins quanto a imprensa francesa tenta demonstrar. São 13 jogos com 6 gols e 4 assistências. Isso significa que ele tem participação direta em quase um gol por partida. Para um jogador que acabou de chegar em uma liga nova e muito física, esses números são ótimos. O problema é que a imprensa francesa foca apenas nos últimos jogos, onde o time todo caiu de produção. Eles esquecem os prêmios individuais que ele ganhou em janeiro e as vitórias que ele decidiu sozinho. A sensação é que existe uma cobrança desproporcional por ele ser um jogador do Real Madrid. Eles esperam que ele resolva todos os problemas do Lyon, o que é impossível para qualquer jogador. As estatísticas mostram um craque em evolução, mas a narrativa da mídia prefere pintar um quadro de um jogador em crise profunda para gerar cliques e polêmicas. Apesar de toda essa fase ruim das notas baixas, existe um lado positivo em tudo isso para o Real Madrid. O Endrick está ganhando casca. Jogar sob pressão, ser criticado injustamente e ter que lidar com a derrota é o que forma um caráter de um grande jogador. Na Espanha, a cobrança será 10 vezes maior e passar por isso agora no Lyon prepara o garoto psicologicamente para o que vem pela frente. O Real Madrid monitora cada passo dele e sabe que o talento está lá. Essas dificuldades mostram para o Endrick que o futebol europeu não é só flores e vitórias fáceis. Ele está aprendendo a sofrer e a lutar contra a maré, algo que vai ser muito útil quando ele tiver que disputar posições com os melhores do mundo. O importante é ele não deixar essas críticas destruírem a sua alegria de jogar, pois o seu potencial continua sendo gigantesco e uma fase ruim no Lyon não apaga o craque que ele é. O que estamos vendo é um crescimento de um fenômeno que está sendo testado ao limite. O Lyon pode ter sido eliminado e a imprensa francesa pode continuar dando nota 4, mas o talento do Endrick é inegável. Ele provou que tem estrela e poder de decisão. Agora, cabe a ele focar nos treinamentos
e usar toda essa raiva das críticas para brilhar nos próximos jogos e na seleção brasileira. O futebol é um ciclo, um dia você é vilão, no outro você é um rei. O Endrick tem tudo para calar a boca de todo mundo na França antes de ir para o Real Madrid. A história dele está apenas começando e essas cicatrizes vão servir para tornar o nosso moleque ainda mais forte para dominar o mundo nos próximos anos. A gente continua aqui, torcendo para que ele recupere o faro de gol e mostre para os franceses quem é o verdadeiro dono da bola. Mas e aí, na sua opinião, o Endrick vai conseguir calar a boca da imprensa francesa antes de ir para o Real Madrid, ou essa fase ruim vai marcar a passagem dele pelo Lyon? O que você achou da nota 4 que ele recebeu? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.